pessoal, saudações OnLuz, tudo bem com vocês? Então, gente, eu sou a Margarete Amanda e vou trazer para vocês mais uma orientação terapêutica de um assunto, né, que algumas pessoas elas acabam tendo algumas perguntas, né, em relação aos seus processos de curas espirituais, algumas dúvidas, e elas querem então esclarecer um pouquinho mais sobre as curas espirituais. E para uma cura espiritual acontecer, ela precisa ter um sintoma, né? Porque os sintomas da cura espiritual, eles justamente afloram nas nossas vidas para demonstrar que aquela cura espiritual está realmente acontecendo, certo, gente? Então, nesta orientação terapêutica, eu vou trazer alguns apontamentos sobre quais os sintomas da cura espiritual, o que a gente pode fazer para amenizar esses sintomas e o que muitas pessoas acabam falando por aí, confundindo inclusive muitas mentes, muitos de nós, sobre a cura espiritual, tá? Então, nesta orientação terapêutica, eu vou trazer algumas reflexões em relação a isso, situações que vêm acontecendo com muitas das pessoas que a gente acompanha aqui no Instituto OnLuz, através das terapias do Reiki OnLuz, da psicoterapia cósmica estelar, né, dos atendimentos personalizados que as pessoas nos procuram, seja de forma online, que a gente faz atendimentos para todo o Brasil, mas também da forma presencial, certo, gente? Então, nós temos as duas modalidades para quem quer aprofundar a sua cura a nível espiritual, a nível cósmico, porque é o que nós aqui do Instituto OnLuz trabalhamos, né? Essa expansão de consciência para que a gente possa, então, entender as causas do porquê tantas situações negativas acabam acontecendo nas nossas vidas e qual é a origem, né, a causa disso tudo e como a gente pode dar então o andamento, quais os passos que a gente pode seguir para poder concretizar essa cura, tá, gente? Que ela não é fácil, né? Já de cara eu vou trazer para vocês que as curas espirituais a níveis cósmicos, para todas aquelas pessoas que realmente escolheram trilhar um caminho mais espiritualizado, mais verdadeiro, mais em união com as frequências da hierarquia divina, elas precisam justamente passar por algumas provas. E a cura espiritual, os sintomas espirituais desta cura, eles vêm justamente nos mostrar, né, as provas que a gente precisa passar por aqui para poder desenvolver essa cura espiritual, certo, gente? Então, a cura espiritual, os sintomas da cura espiritual, ela vem justamente para nos mostrar os caminhos que a gente precisa percorrer, né? Como, né, tá apontando aqui, né, na figurinha, né? Um caminho que pode ser de muitos obstáculos, muitas vezes, pode gerar algumas circunstâncias meio desafiadoras para a nossa vida, que podem trazer situações perigosas para algumas pessoas, justamente por conta de todas as experiências que foram sendo vividas. E a cura espiritual a níveis verdadeiros, a níveis profundos, aquela cura em que a pessoa justamente escolheu deixar para trás muitas das situações que acabaram ou que acabou sendo vivenciada por ela nesta existência, seja vínculos afetivos, conjugais, profissionais, seja conceitos, seja dogmas, seja qualquer situação, gente, que a pessoa começou a perceber que está equivocado na vida dela e ela quer verdadeiramente curar, se libertar, se purificar daquelas mazelas espirituais que vem carregando, os sintomas eles vão aparecer com certeza, tá, gente? Então, são muitos caminhos que a cura, ela persegue ou ela prossegue, melhor dizendo, para que ela se concretize nas nossas vidas. E existem caminhos que são mais puros, mais verdadeiros, mais corretos de se seguir para uma cura espiritual, mas existem caminhos mais tortuosos,
caminhos que vão se colocando na vida da gente para facilitar, digamos assim, uma escolha na cura, tá, gente? E esses caminhos, eles muitas vezes são colocados justamente para nos desviar. Tudo que é muito fácil, gente, tudo que chega assim com uma facilidade enorme e que não vai exigir da gente uma expansão de consciência, uma reflexão, uma busca por um autoconhecimento, uma frequência, gente, que obrigue a gente a mudar a forma de ver a vida, a forma de enfrentar a vida, a forma de analisar tudo aquilo que acontece, tudo aquilo que não exige uma mudança de comportamento, de sentimentos, de pensamentos, de emoções, e que só terceiriza, digamos assim, a cura, ela não é um caminho de cura da luz, né? Ela é um caminho de cura que vem justamente para, ao invés de nos libertar de determinadas situações, ela vai gerar ainda mais um aprisionamento para as nossas vidas. E são esses alguns dos apontamentos que no decorrer desta orientação terapêutica eu vou trazer para vocês. Certo, gente? Pois bem, então vamos dando seguimento aqui. O que é uma cura espiritual, né? A cura espiritual no planeta Terra, né, como está apontando aqui na lâmina, né, gente? Ela é uma meta de vida que todos nós, todos os seres humanos que estão encarnados nesse atual momento de transição planetária, em condições evolutivas, tem o dever de realizar. Então, ela é uma obrigação para cada um de nós, né? Nós temos essa obrigação, esse dever de realizar uma cura espiritual. Por quê? Porque nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E por sermos seres espirituais vivendo experiências humanas na matéria, o que acontece com cada um de nós, gente, é que nós vivemos inúmeras encarnações aqui na vida terrena, tá? As quais estas encarnações foram gerando inúmeras situações negativas na vida de cada um de nós. Todos nós passamos por traumas, por bloqueios, por medos, passamos por situações extremamente desafiadoras, conflitantes, perturbadoras. É só a gente olhar para a história da humanidade, né? O que cada ser humano que aqui foi vivendo as suas experiências passou exatamente por situações de guerra, de fome, de conflitos, de inúmeras situações extremamente traumáticas para as nossas vidas. E todos nós que estamos no atual momento planetário, encarnados nessa transição planetária, passando pelo Armagedon, passando pelo Apocalipse, nós carregamos exatamente cada uma destas informações negativas que a humanidade viveu desde que ela foi gerada para viver a experiência aqui no plano terreno, tá, gente? Então, são milhões de anos de informações que as nossas células, né, que a nossa alma carrega de informações. Até porque nós não carregamos apenas as informações das experiências da nossa alma, mas também do campo eletromagnético dos seres humanos, né? Do inconsciente coletivo, as memórias ancestrais dos nossos antepassados, que a gente também carrega, então, nas memórias celulares, tá, gente? Então, cada uma destas informações de todas as experiências vividas por cada um de nós estão registrados no nosso registro de alma. E o planeta e todos os humanos que aqui habitam passaram por processos espirituais e energéticos de extrema negatividade, tornando-se então um planeta exílio, que é como está constando aqui, né, gente? Então, algumas doutrinas, elas vêm apontar que o planeta Terra é um planeta de provas, é um planeta de expiações, é um planeta de regeneração, enfim, tá tudo certo, né? Porque nós passamos por esses estágios ainda, né? Mas regeneração ainda nós não estamos vivendo, né? Então é uma próxima etapa do planeta Terra para ser passado por essa experiência ainda. Por enquanto, nós estamos vivendo num planeta de exílio.
Por que exílio? Porque vieram para cá, gente, há milhares de anos atrás, muitos povos exilados de vários sistemas estelares. O mais conhecido são os exilados de Capela, né? Mas existem exilados, gente, de todas as partes do quadrante estelar em que a Terra está inserida, tá? Então, existem exilados de Pleiades, existem exilados de Órion, existem exilados de Sírius também, existem exilados de Tau 7, de Boronac, existem exilados de Rigel, né? Ou seja, várias constelações, vários outros sistemas solares que estão que passaram então por questões extremas nos seus ambientes de origem, nos seus planetas de origem, e vieram para cá em exílio para poder então se regenerar, certo, gente? Para poder buscar o seu processo de evolução espiritual. Ocorre que grande parte destas almas que passaram pelo exílio e vieram para o planeta Terra então para buscar a sua evolução espiritual, elas acabaram não evoluindo, elas acabaram continuando a fazer os mesmos processos equivocados, os mesmos processos errados, os mesmos envolvimentos negativos, envolvendo todas as demais pessoas que estavam aqui se recuperando, envolvendo todas as demais pessoas aqui que estavam justamente passando por esta regeneração. Então, muitas das almas que vieram para cá em exílio, elas acabaram realizando processos espirituais, desenvolvendo atividades espirituais negativas, se vinculando muitas vezes a frequências espirituais negativas e gerando muitos processos espirituais de aprisionamento de cada uma das almas que aqui estiveram encarnadas e continuam encarnadas, né? Porque quando esses povos exilados vieram para cá, possivelmente a gente também já estava encarnado aqui, né? Muitos acabam apontando, muitos autores, muitos escritores, enfim, muitos conhecedores, vamos chamar assim, de técnicas espirituais ou de conhecimentos doutrinários, seja doutrina espírita, sejam filosofias, sejam religiões, enfim, apontam, né, estes conhecedores de que há mais ou menos em torno de 50, 40 mil anos atrás, é que estes povos exilados acabaram vindo com maior intensidade para a Terra, principalmente, gente, os exilados de Capela. Então, eles possuem uma frequência espiritual extremamente densa, tanto que eles acabaram quase que destruindo, né, o seu planeta de origem e vieram para cá, então, para passar por esse processo de recuperação espiritual, tá? Então, o que acontece? Muitos destes seres exilados de Capela e tantas outras constelações aí, né, gente, que vieram para cá em exílio, eles acabaram desenvolvendo práticas energéticas e espirituais que gerou um grande número de pessoas aprisionadas a essa frequência pelas disputas de poder, né? Pelas conquistas da matéria, utilizando a frequência energética e espiritual, utilizando muitas vezes os elementais da natureza para estas práticas magísticas, gerando então muitos desses aprisionamentos e desvio do caminho verdadeiro da espiritualidade que todos nós acabamos, de certa forma, nos envolvendo, né? Seja de forma consciente, seja de forma inconsciente. Então, com base em todos esses conhecimentos espirituais, essas práticas espirituais que foram sendo vivenciadas pelos povos exilados, a Terra, que era para ter sido um planeta de regeneração, onde as pessoas viessem para cá, para justamente as pessoas, não, né, as almas viessem para cá, gente, justamente para poder fazer esse processo de evolução espiritual dentro das leis divinas, dentro das leis superiores, estas práticas acabaram distorcendo, desvirtuando, desequilibrando
toda a frequência eletromagnética do planeta e dos seres humanos que aqui habitavam e continuamos habitando, tá, gente? E aí a Terra, que era para ser então um planeta de regeneração, um planeta de provas, um planeta de expiações, um planeta que vibrasse na questão ou nas leis superiores para poder passar por estes processos de evolução espiritual, acabou se tornando então um planeta de exílio, aonde todos nós aqui estamos passando ainda pelo período de quarentena. Então não é só uma quarentena, gente, que nós vivemos por conta das patologias que foram sendo experienciadas por nós nos últimos períodos, tá? Mas o planeta Terra, ele continua no processo de quarentena espiritual justamente por conta de todos esses envolvimentos negativos que as pessoas foram tendo e as práticas espirituais principalmente que foram sendo desenvolvidas, gerando então o desvio da humanidade para essas questões espirituais negativadas, certo, gente? Então, o que acontece, né? Os principais aspectos evolutivos, então, que acabaram tornando o planeta Terra um planeta de exílio, existem algumas características que fazem, então, com que o planeta Terra seja considerado esse planeta de exílio, tá? Porque, como explanado anteriormente, né, gente, vieram para cá inúmeras almas com inúmeras situações a serem trabalhadas, purificadas, curadas e libertas em si, mas que por processos possivelmente de ganância, de ambição, de orgulho, de vaidade, de disputas de poder, enfim, levou as pessoas a continuarem realizando as mesmas práticas da onde eram provenientes, então, cada uma destas almas, tá? E aí, esta frequência espiritual tornou, digamos assim, dividiu algumas almas em níveis de evoluções diferentes. Por quê? Porque cada uma das almas, conforme foram sendo vividas as suas experiências, conforme muitas vezes foram passando por um despertar de consciência, elas foram sendo colocadas em níveis de consciência ou em níveis de cura diferentes, em níveis de processo evolutivo diferenciados, conforme o que cada um foi sendo ou foi expandindo a sua consciência, se dando conta muitas vezes das situações negativas que foram vivendo e assim buscando a sua cura. Então, né, gente, conforme cada passo que as pessoas fossem dando no seu processo evolutivo, as hierarquias que cuidam, então, de todo esse processo de evolução espiritual do planeta Terra, de todos os reinos, né? Reino humano, reino animal, vegetal, mineral, enfim, o reino elemental também, reino dévico, que quem acompanha, né, o nosso canal pode ter acompanhado, né, uma das orientações terapêuticas que a Mari acabou trazendo, né, do livro Além do Karma, falando então sobre a evolução dos reinos, sobre toda essa condição kármica do planeta Terra, tá? Então, essas hierarquias que cuidam então da evolução de todo o planeta Terra foram percebendo como que cada alma foi evoluindo, foi dando os passos na sua evolução, foi fazendo então uma expansão da sua consciência e foi colocando então cada uma destas almas em 3 grupos, né, que são grupos que a gente pode estar inserido nesse atual momento, e grupos que talvez a gente já possa ter feito parte em alguma das nossas existências, tá, gente? Então, estes grupos, eles foram divididos em 3, né? O hospital, a prisão e a escola, tá? No hospital, encontram-se aquelas almas que estão muito doentes, tanto física como espiritualmente falando, tá?
principalmente a níveis espirituais. Então, no hospital a gente sabe que existem as determinadas alas, né, como a UTI, o pronto-socorro, a sala de cirurgia, a recuperação, acompanhamento clínico, e todos nós já passamos por esses processos aqui, umas ainda estão passando, né? Algumas pessoas, elas encontram-se ainda na UTI, aonde o estado energético e espiritual delas é gravíssimo, né? Porque são pessoas que estão totalmente debilitadas nos seus corpos espirituais, onde muitas das manipulações que os corpos foram passando estão, digamos assim, sem condições de receber muito amparo espiritual da hierarquia do Cristo cósmico, tá, gente? Por quê? Porque quando a pessoa se encontra na UTI, ela está com risco de vida, digamos assim, né? A vida espiritual, muitas vezes elas acabaram trilhando por caminhos muito tortuosos, se envolvendo com práticas energéticas e espirituais que foram degradando com os seus corpos espirituais ao longo da sua caminhada evolutiva no plano terreno, tá? E aí elas precisam estar em estado de coma, vamos chamar assim, né? Um estado de um adormecimento profundo para ir poder recebendo a cura nos seus corpos espirituais e ir avançando, né, de ala para ala. Então, as pessoas que estão em estado de um nível espiritual muito doentes, muito perturbadas espiritualmente, passando por processos obsessivos intensos, passando por ataques espirituais de uma magnitude muito intensa, né, gente? Pessoas que nesta existência ou em existências passadas foram internadas, né, pelos seus familiares em manicômios, né, em hospícios, enfim, em hospitais psiquiátricos, e hoje ainda continua acontecendo muito disso, né, porque o estado espiritual destas almas é degradante, né, justamente por conta de situações de entregas de alma, de rituais de sacrifício, de muitas vezes envolvimentos que as pessoas tiveram com questões magísticas, com as questões principalmente espirituais ligadas à alta magia negra, os magos negros, né, que são provenientes da Atlântida, que são exilados de Capela também, né, gente? E tiveram muitos destes envolvimentos energéticos e espirituais nesse nível, destruindo então muitas vezes os seus corpos espirituais, e precisam hoje passar por muitas destas situações degradantes espiritualmente, né, essas perturbações extremas que muitas vezes as pessoas elas acabam tendo, para que ocorra uma recuperação dos corpos espirituais. Então, muitas vezes as pessoas que apresentam determinadas patologias severas, né, patologias fulminantes, muitas vezes em que a pessoa descobre questões patológicas, né, doenças, e logo não consegue mais ter um processo de recuperação e elas acabam sucumbindo então pela doença, por conta da destruição, da degeneração dos seus corpos espirituais, em que a pessoa ela não deu a importância para a cura espiritual. Ela simplesmente foi sendo levada, muitas vezes, repetidas vidas, ela foi cometendo os mesmos equívocos, as mesmas buscas, e aí os seus corpos espirituais foram sendo bastante degradados, não somente por questões espirituais, mas também por aprisionamentos nas realidades paralelas, aprisionamentos nos laboratórios da rede neural, que quem acompanha, né, os nossos trabalhos aqui, os nossos vídeos terapêuticos, quem realizou os cursos do Reiki On Luz, quem faz as terapias personalizadas, a gente acaba abordando um pouquinho mais sobre esses assuntos, tá, gente? Então, muitas destas almas que estão em processo de UTI, estão passando por questões energéticas, espirituais bastante intensas,
estão na UTI, então, né, gente, estão com seus corpos espirituais extremamente adensados e muitos não terão recuperação, infelizmente, né? Por quê? Porque continuam focados na vida da matéria, esquecendo da vida espiritual, não dando importância nenhuma para a vida espiritual, focando somente na conquista material, fazendo então com que as almas que estão passando por esse tipo de plano evolutivo continuem passando então por esses processos de degeneração dos corpos espirituais. Algumas pessoas já conseguiram dar um passinho maior, foram para o pronto-socorro, estão recebendo ali os atendimentos paliativos, estão passando por cirurgias para poder fazer a retirada então de implantes, de chips, de processos magísticos, de recuperação dos órgãos no plano físico, de recuperação muitas vezes dos próprios corpos espirituais, né, para quem passa por cirurgias espirituais, dependendo também, né, gente, porque existem lugares que fazem cirurgias espirituais, mas que não são da luz, continuam sendo vinculados com as forças involutivas, tá? E muitas almas, então, elas também estão já em acompanhamento clínico, então são aquelas almas que há muitas vidas vieram se preparando energética e espiritualmente e estão com pontos positivos, digamos assim, né? Deram os seus passinhos necessários para poder fazer ou para poder avançar na sua caminhada evolutiva, passando por um novo projeto, né? Um novo plano evolutivo que a hierarquia da Operação Resgate está realizando aqui no plano terreno há bastante tempo, certo, gente? Outro plano evolutivo, outro nível evolutivo é o nível de prisão, tá, gente? O nível de prisão é aquele nível, assim, em que as almas exiladas que vieram para cá são de alta periculosidade, tá? São aquelas almas que vieram para cá só para interferir no plano evolutivo das hierarquias, né? Só para atrapalhar, né? Só para não deixar acontecer a cura e a evolução de todos os reinos que a hierarquia da Operação Resgate está realizando, tá, gente? Então, existem almas aqui que podem estar num presídio de segurança máxima, vamos dizer assim, que são aquelas almas extremamente perigosas, são aquelas almas reincidentes nos seus crimes espirituais, que por mais que elas sabem que estão cometendo equívocos, mas elas vão lá e cometem os equívocos mais uma vez, sabem que estão participando, né, de práticas espirituais, religiosas, místicas, esotéricas, que não são do bem, mas elas insistem em fazer porque elas estão tendo algum tipo de benefício, independente se alguém está sendo prejudicado ou não, tá? Então são almas que vieram para cá já, digamos assim, aprisionadas nos seus mundos de origem e vieram para cá justamente para passar por um processo de restauração total do seu código genético, vamos dizer assim, né? De toda a sua estrutura de alma, para aprender justamente a trilhar por um caminho diferente, né? A não querer prejudicar o próximo, seja de forma física, energética ou espiritual, não importa, né? Estas almas que fazem parte desse grupo, né, da prisão aqui, gente, são almas que são muito perigosas espiritualmente mesmo, né? Elas cometem os equívocos sabendo que estão cometendo esses equívocos. Sabem que estão prejudicando, mas elas não estão nem aí, né? Elas querem prejudicar, elas são almas maldosas, elas são almas perversas, elas são almas que não importa qual será o próximo passo, né? Elas estão sendo beneficiadas, elas vão pisar por cima de quem quer que seja. E aqui, gente, a gente tem pessoas, inclusive do nosso próprio meio familiar, que fazem parte desse grupo aqui,
tá? Pessoas que a gente percebe que muitas vezes elas são maldosas nas suas falas, né? Nas suas expressões, nas suas atitudes, pessoas que querem se beneficiar a qualquer custo, né? Mesmo que estão prejudicando o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu filho, o seu cônjuge, né? O seu familiar, o seu parente, né? Não importa, elas estão tendo benefícios, elas vão continuar querendo ter os benefícios em detrimento dos outros, tá? Então, muitas dessas almas estão fazendo parte desse grupo aqui, né? Almas do nosso, que fazem parte também dos nossos vínculos profissionais, que também, né, ficam ali se beneficiando, muitas vezes passando a perna, se favorecendo de alguma forma, almas corruptas, né? Almas que fazem parte de segmentos, de grupos influentes, por exemplo, grupos políticos, econômicos, religiosos, místicos, espirituais, enfim, todos esses segmentos, tá, gente? São almas que realmente não se importam com o bem-estar das pessoas, né? Elas querem se favorecer e pronto, tá? Então, aqui existe mais ou menos, né, esse grupo de almas que estão fazendo parte desse grupo chamado prisão, tá? Por mais que todos nós estamos aprisionados aqui, vivendo em quarentena, né, gente? Mas essa frequência aqui da prisão são esses grupos mais perigosos mesmos, aqueles que não querem nem saber, estão sendo favorecidos, vão pisotear, vão massacrar, vão exterminar, vão fazer de tudo para que eles saiam bem, tá? Muitos estão já conseguiram talvez dar um passinho, né? Estão em cumprimento de sentença, cumprimento de pena aqui, né? Com condições de trabalhar interna e externamente na prisão, né? Ou prestação de serviços à comunidade, que também acontece, né, na progressão de regime muitas vezes, né? Sai do regime fechado, vai para o regime semiaberto, depois para o regime aberto e depois para o livramento condicional. Né? Então, são termos jurídicos que também se aplicam aqui, tá? Mas isso vai dependendo de muito a pessoa ter realmente se trabalhado internamente, né? Porque senão ela vai continuar fazendo parte desse grupo, ela vai continuar não conseguindo ter a sua evolução, principalmente se ela não mudar o seu comportamento, se ela não olhar para o seu interior e perceber que ela está prejudicando alguma pessoa, algum grupo de pessoas, enfim, e que acabam muitas vezes prejudicando mesmo, né? Querendo prejudicar. Se a pessoa não muda o seu comportamento e fica ainda se fazendo de vítima, de narcisista, né? Então, muito disso a pessoa ela não vai conseguir sair desse quadro e vai continuar travando, né, a sua caminhada evolutiva. E outros, gente, estão fazendo parte, então, do grupo ou do nível evolutivo escola, onde as almas elas têm um entendimento maior, elas deram um passo na sua evolução um pouco maior do que os dois primeiros grupos, tá? São almas que podem estar aqui no berçário, né, ainda engatinhando, ainda dando seus primeiros passinhos na evolução espiritual, né, seguindo pelo menos um pedacinho das leis espirituais, né, ou as leis básicas, que são os 10 mandamentos, podem estar querendo se tornar uma pessoa melhor, seguindo os ensinamentos de Cristo, a lei do amor, a lei do perdão, a lei da reciprocidade, a lei da compaixão e assim por diante, né? Então, são almas que se deram conta do seu processo espiritual, se deram conta das energias em que o planeta Terra está envolvido e estão dando esses passos na sua caminhada evolutiva para fazer o melhor para si e também o melhor para o outro. Então, algumas almas estão aqui ainda engatinhando, né, no berçário, ainda estão precisando de muito amparo espiritual, muita ajuda ainda, né, para poder dar esses passinhos necessários. Muitas estão na creche, já estão ali conseguindo se comunicar um pouquinho melhor, já estão conseguindo entender um pouquinho mais, já estão conseguindo se alimentar sozinhos, estão conseguindo fazer... Desculpa, gente.
algumas atividades ali, interagir com seus coleguinhas, né? Estão conseguindo perceber algumas coisas diferentes para se tornar um pouquinho independente a cada passo, né? Outros estão nas séries iniciais, no ensino primário, então é toda aquela interação ainda, aquela descoberta que as pessoas vão fazendo, né, a cada passo que vai dando na sua caminhada espiritual, nos seus ensinamentos, em tudo aquilo que as pessoas elas vão aprendendo e colocando em prática, né? Outros já estão no ensino médio, que já deram os passos necessários, já estão mais conscientes ainda mais do seu processo, já estão querendo fazer então as suas buscas espirituais, avançar nessa caminhada evolutiva, e outros já estão no ensino superior, né, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim, cada um no seu nível, para que possa aplicar então esses ensinamentos evolutivos que foram tendo ao longo das suas experiências terrenas e ajudar o próximo, né? Então, cada nível em que as pessoas elas vão avançando, principalmente aqui no nível escola, né, gente, mais elas vão conseguindo também contribuir para a evolução espiritual das outras pessoas, certo? Então, quanto mais humildade nós tivermos nesse processo escola aqui, gente, mais a gente vai conseguir avançar também na nossa etapa evolutiva. Porque a gente sabe, né, que muitas pessoas que ainda estão aqui no berçário, vamos dizer assim, acham que já sabem o suficiente, que já sabem tudo, que já não precisam dar um passo maior, que tem a sua visão, né, bastante limitada ainda, mas acredita que já sabe o suficiente e que não precisa ter novos aprendizados. Então, muitas pessoas que estão no nível escola, seja no berçário, seja na creche, seja nas séries iniciais, seja no ensino superior também, né, gente, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, enfim, não importa, são almas que já deram o seu avanço, né, na caminhada evolutiva, mas ao mesmo tempo não têm humildade, né? São pessoas que acham que já aprenderam tudo o que precisavam aprender aqui, se tornando então pessoas com muita soberba, né? Soberba, com muito orgulho, com muita arrogância na grande maioria das vezes, e não conseguem olhar para si e perceber que ela ainda continua aprisionada no planeta Terra, que ela ainda continua precisando ter alguns ensinamentos, que ela ainda precisa caminhar por um processo evolutivo para poder se redimir muitas vezes das outras escolas que ela pode ter reprovado, mas conseguiu avançar, mas deixou tarefas a serem resolvidas de uma maneira melhor no passado. Então, por mais que ela possa ter avançado de grau, ela pode não ter feito uma tarefa adequadamente. Ela alcançou a média, mas ainda ficou faltando alguns exercícios, vamos dizer assim, para que ela alcançasse um grau um pouco melhor na sua caminhada evolutiva. Mas por conta, né, de elementais como a soberba, como a ganância, como a ambição, como o orgulho e tantas outras frequências, né, gente, tantos outros elementais, tantas outras energias capitais, aquelas tarefas não foram bem desempenhadas. Só que a pessoa, ela acha que na grande maioria das vezes ela já aprendeu tudo, ela já sabe tudo, ela não precisa mais aprender nada aqui. Ledo engano, né, gente? Porque se nós estamos aqui no atual momento de transição planetária, passando por tudo que nós estamos passando, né, enfrentando tudo que nós estamos enfrentando aqui, indica que temos muito aprendizado a ser realizado ainda, tá? Então, quanto mais nós formos humildes nesse quesito e aceitarmos que nós somos muito mais alunos do que mestres, muito mais a gente aprende do que ensina, mais a gente vai conseguir avançar nessa etapa evolutiva também, certo, gente? E com base em todos esses pontos, né, que foram elencados,
uma cura espiritual, gente, profunda, a níveis bem profundos, a níveis cósmicos, a níveis galácticos, que é o que as hierarquias da Operação Resgate estão realizando conosco. Esta cura ela se torna complexa, ela não é algo que se resolve em 3 dias, não é algo que se resolve em 30 dias, 60 dias, 90 dias. Esta cura espiritual, ela vai se resolver durante todo o nosso período de encarnação no plano terreno. E essa cura espiritual, ela já vem acontecendo há muitas vidas. Nós não começamos esta cura nesta existência. Nós não começamos esta cura a partir de situações que os nossos familiares foram buscando na atual existência, ou que nós mesmos fomos dando os passos necessários para essa cura espiritual acontecer. Não, esta cura ela já vem se dando há bastante tempo na nossa caminhada evolutiva. E ela vai trazer muitos sintomas, né? Muitos sintomas, sejam eles físicos, mentais, emocionais ou espirituais, justamente para que a gente possa eliminar, possa libertar, possa curar cada uma das memórias e acontecimentos que ficaram armazenados nos nossos registros de alma. Então, quanto mais a gente vai tomando consciência de algumas destas situações, memórias, acontecimentos, fatos, mais a gente vai conseguindo promover essa cura espiritual, né? E os sintomas, eles são sem precedentes, né? Não tem como evitar os sintomas de uma cura espiritual, porque a gente vai justamente liberando cada uma das memórias negativas que a gente tem, tá? Então vamos seguindo aqui, gente. Então o que acontece, né? Há algumas pessoas, sejam profissionais da área terapêutica, né? Escritores, médiuns, enfim, eles apregoam que a cura espiritual ela não provoca dor, ela não provoca sofrimento, né? Que a cura espiritual ela é como se você, digamos assim, buscasse ela e alguém tocasse um botãozinho em você, pronto, né? Já curou definitivamente. Ou então que você usasse uma poção mágica, um chazinho, né? Um medicamento, alguma coisa assim, e pronto, todos os problemas foram resolvidos, sem você precisar passar por nenhum tipo de dor, né? Por nenhum tipo de frequência, por nada disso, né? Então, algumas pessoas, elas têm em mente que a cura espiritual, ela não acontece dessa forma, não precisa passar pela dor, não precisa passar por algum tipo de sofrimento, né? E elas acabam, inclusive, confundindo a cura espiritual, o sintoma da cura espiritual, com os sintomas do despertar espiritual, né? Como, por exemplo, né, gente? Deixa eu pegar aqui a canetinha. Então, algumas pessoas, elas acabam dizendo que um sintoma da cura espiritual é uma mudança de hábito alimentar, né? Por exemplo, você antes comia carne, hoje você não come mais, então você está se curando espiritualmente, né? Isso é um sintoma de um despertar espiritual, porque você vai se dando conta de que aquele animal que você consumia anteriormente também é uma alma em evolução e não está aqui para ser consumido, né? Para servir de alimento. Então, aqui é um sintoma de um despertar. É um clique que você teve justamente para respeitar aquele ser que também está aqui em evolução, tá, gente? Aumento dos sentidos, né? No caso, sentidos da intuição, insights que também tem aqui embaixo, né, gente? Aumento dos sentidos no olfato, no paladar, na visão, no tato muitas vezes, os sentidos de que você consegue ter percepções mais aguçadas. Isso é um sintoma de um despertar espiritual, tá, gente? Dores de cabeça e dores corporais, muitas vezes, eles são sintomas de um despertar espiritual, sim, mas esse aqui é um dos únicos que também se colocam na cura espiritual, que eu vou falar daqui a pouquinho, tá?
alteração nos padrões de sono, onde muitas vezes as pessoas acordam às 3 da manhã, né? Aqui ela é a desperta, então, pelo seu eu interno, pelo seu eu superior, pelo seu mentor espiritual, enfim, para que ela acabe se concentrando naquele momento, entrando em meditação, entrando em oração, para poder se conectar mais intensamente com o seu eu interno, tá, gente? Vontade de se isolar, muitas vezes, também é um sintoma de um despertar espiritual, porque a pessoa vai percebendo tudo que está acontecendo ao seu redor e ela não quer mais fazer parte daquele esquema, vamos dizer assim, né? Ela vai mudando o seu jeito de ver a vida e vai tentando se isolar um pouquinho mais, justamente para estar no mundo sem ser do mundo, né? Ela vai, faz o que ela precisa fazer, mas volta para o seu templo interior, se isola, medita, ora, para poder despertar ainda mais espiritualmente, tá? Formigamento nos chakras, né? Que muitas pessoas falam que é um sintoma de cura espiritual. Na verdade, é um sintoma de despertar espiritual, porque justamente ela vai expandindo o seu chakra, vai abrindo as memórias, vai abrindo todos os registros que estão armazenados nos chakras, né, gente? Para poder fazer com que eles entrem num funcionamento mais adequado, né? Para que eles busquem, então, ter a sua... o recebimento, então, das frequências energéticas e espirituais para que ocorra, então, o equilíbrio dos corpos, tá? E a sincronicidade também, né? Pessoas que veem números repetidos, pessoas que acabam acontecendo muitas situações em que elas estavam pensando, daqui a pouco acontece. Então, uma sincronicidade significa que você está se conectando mais intensamente com as frequências de luz, com as frequências da sua família espiritual, e você está recebendo sinais daquilo que você precisa colocar em prática aqui. Então, a sincronicidade, ela não é um sintoma de cura espiritual, mas um sintoma de despertar espiritual, tá? Então, todos esses sintomas, gente, eles não vão promover uma cura, né? Haja vista a quantidade de memórias e envolvimentos com frequências involutivas que todos nós temos no passado, né? E que são incontáveis. A gente não consegue mensurar o tamanho das situações negativas que a gente tem armazenado, né? Dos envolvimentos negativos que todos nós temos e que a gente precisa buscar, então, curar isso, né? Saber disso, buscar a verdade sobre isso para que a gente possa, então, despertar, tá? Então, devido a tantas informações negativas em nossos registros de alma, de tudo aquilo que a gente carrega das nossas memórias ancestrais, por conta das desilusões que a gente foi vivendo e tendo conforme a gente foi despertando, porque a desilusão, gente, ela é uma maravilha, né? Porque nós estamos muito iludidos com muitas coisas aqui no plano terreno. Ilusão de família, de casamento, de profissão, de vida como um todo, de conquistas na matéria, enfim, tudo isso, ela muitas vezes está em desacordo com o que a nossa alma precisa desenvolver aqui, certo, gente? As desilusões, então, né, gente, de tudo que a gente veio vivendo, de experiências na vida da matéria, mais a gente vai ter a consciência do que verdadeiramente nos manteve aprisionados até o presente momento, tá? Então, quanto mais a gente vai buscando a verdade, né? Quanto mais a gente vai que essas verdades do nosso passado vai sendo manifestado na nossa vida, seja em âmbito pessoal, familiar, conjugal, profissional, mais as máscaras de tudo e de todos vão caindo, conforme está colocado aqui, né, gente? As máscaras, né? Tudo que a gente foi vivendo, tudo que as pessoas vão escondendo, as dissimulações, as mentiras, as falsidades, tudo vai vindo à tona. E quando essas máscaras vão vindo à tona, né, vão caindo, quando as personalidades verdadeiras, a verdadeira essência de cada uma das pessoas que convivem conosco vão se manifestando, isso vai gerando as desilusões, porque a gente acreditava que era de uma forma,
mas era de outra, extremamente o contrário de tudo aquilo que a gente pensou, tá? E as verdades sobre nós também vão aflorando, né, gente? Não é só a verdade das outras pessoas, a verdade sobre nós também. E essa é a principal verdade que a gente precisa buscar. E muitas vezes estas verdades sobre nós mesmos, as verdades sobre as outras pessoas, as verdades sobre tudo aquilo que a gente foi vivendo aqui, machucam, elas causam dor, porque todos nós temos em mente de que nós não cometemos nenhum tipo de equívoco, de que nós não cometemos erros, de que nós não nos envolvemos com coisas erradas, de que a gente não prejudicou outras pessoas no passado. E isso é equivocado, nós pensarmos que somos 100% santinhos aqui, porque nós não somos, tá? A gente cometeu equívocos sim, a gente cometeu erros sim, a gente se envolveu com coisas erradas sim, e estas verdades, quando se manifestam, provocam dores na gente. Então estas dores, elas precisam aflorar na gente para que a gente possa perceber estas verdades e ir nos curando, tá? Então, para que haja uma cura espiritual profunda, né, gente, contar aqui, para que haja uma cura espiritual profunda, alguns sintomas precisam acontecer. E estes sintomas, eles vão gerar a dor nas nossas vidas, sem dúvida nenhuma, tá, gente? E quais são os sintomas, então, né? Os sintomas, eles podem ser físicos, mentais, emocionais ou espirituais. Aqui, gente, eu elenquei alguns deles, tá? Sintomas físicos, dores de cabeça, problemas gastrointestinais, problemas respiratórios, ciclos menstruais irregulares, dores no cardíaco, que é o que mais a gente recebe de relatos das pessoas que a gente acompanha aqui terapeuticamente, tá? Então, as dores de cabeça, elas podem ser de várias formas, né? Dores frontais, dores temporais, dores na nuca, dores no topo da cabeça, enfim. Várias são as hipóteses, né, destas dores estarem acontecendo. Algumas vezes podem ser memórias aflorando, outras vezes podem ser sintomas de algum trauma que a gente viveu numa vida passada, como por exemplo, né, uma pessoa me mandou uma mensagem na quinta-feira dizendo que estava com muita dor de cabeça, que parecia que ela tinha uma espada cravada na cabeça, né? Esse foi o relato dela. E aí eu fui fazendo uma reflexão com ela então, né, do porquê que ela estava sentindo aquela dor, né, o porquê que ela justamente falou, né, usou essa expressão. Parece que com uma espada cravada na minha cabeça. Então, essa expressão não foi à toa, né? Ela não visualizou o acontecimento de uma memória do passado, mas ela sentiu o que estava acontecendo. Então, além da dor, veio a sensação também. Então, ali demonstrou que no passado ela teve algum episódio, alguma batalha, alguma guerra que ela possa ter participado, e ela teve então uma espada, né, colocada na cabeça dela, provocando então o desencarne naquela existência. Então muitas vezes as dores, elas vão demonstrar isso pra gente, de que está sendo feita uma liberação de memória e eu preciso me concentrar para saber o que eu preciso saber daquilo, né? Qual é a verdade que aquela dor de cabeça está querendo me trazer. Outras situações, né? Problemas gastrointestinais, muito ligado a questões magísticas, tá? A envenenamentos, muitas vezes, que as pessoas passaram, né? Problemas de muita raiva, de muito ódio, de muita vingança, muitas vezes, que as pessoas podem guardar também e que geram, então, problemas gastrointestinais, tá? Problemas respiratórios, muita tristeza que a pessoa acaba guardando, muita energia de submissão, muita energia de controle, muita possessão, muitas vezes, que as pessoas podem ter em relação a outras pessoas e acabam tendo aqui, então, um sufocamento. Muitas vezes, algumas pessoas que apresentam sintomas respiratórios, elas se sentem sufocadas nos ambientes onde elas estão convivendo, seja com
familiares, seja com colegas de trabalho, seja com qualquer situação a nível social também, tá, gente? Então, é preciso prestar atenção nessas questões. Ciclos menstruais irregulares, né? Questão também de uma cura relacionada à questão da figura masculina, né? Traumas nesse sentido, mulheres que passaram por abuso sexual, mulheres que possuem implantes, possuem chips no sistema reprodutor e que também provocam então essa questão, tá, gente? Dores no cardíaco, muita gente sente dor no coração, mas o coração não tem nada, né? A não ser memórias, né? Memórias de situações traumáticas, memórias de situação de perdas, memórias bem, digamos assim, né, gente, bem macabras, inclusive, né? Processos rituais magísticos utilizando o cardíaco. Muitas vezes algumas pessoas acabam relatando que parece que elas estão infartando. Elas têm todos os sintomas do infarto, né? Dores no peito, dores de estômago, dores nas costas, começa a doer o braço aqui, começa a formigar, enfim. Elas vão para o médico, fazem os exames, não aparece nada, tá? Então aqui é um sinal de memória também sendo trabalhada, sendo liberada, ou muitas vezes alguns dos sintomas físicos também, as pessoas elas acabam somatizando para si a dor do inconsciente coletivo. Pessoas que possuem uma tarefa espiritual para ser trabalhada com a hierarquia, algumas vezes elas vão atrair para si dores para que elas ajudem a transmutar a dor do outro, tá? Então, algumas pessoas podem também, tanto na questão física como emocional, como espiritual, trazer para si a dor para poder ajudar na transmutação. Isso é uma tarefa espiritual que algumas pessoas assumiram, tá? Nem todo mundo tem, mas algumas pessoas sim assumiram essa tarefa para ajudar na regeneração do planeta Terra e da humanidade, ok? Sintomas emocionais, pessoas muito chorosas, né? Aquele sentimento aquele choro que vem do nada, que a gente não sabe explicar, aquela dor emocional, aquele sentimento de que nada vai dar certo, aquele sentimento de uma pessoa bastante pessimista, bastante negativista, bastante que não consegue encontrar a luz no fim do túnel, tá? Então, são questões de sintomas espirituais, porque também está abrindo memória de que no passado tudo aquilo que ela tentou fazer não deu certo. E que ela foi desviada então do seu caminho original, foi colocada em situações desafiadoras, foi prejudicada, foi enganada, foi traída, né? Passou por muitas situações nesse sentido, e nessa existência então, né, gente, o choro vem principalmente em momentos em que aquela memória está mais aflorada, então ela precisa liberar essa memória para que os caminhos que ela precisa trilhar aqui possam ser abertos, tá? Então esses são os principais sintomas que a gente percebe aqui nos atendimentos terapêuticos, tá? Questões espirituais também, né? Aquela perturbação, aquele sentimento de que não quer mais viver muitas vezes, aqueles ataques obsessivos em que você acaba inclusive tendo machucados no corpo, tá? Em que esses seres espirituais que a gente tem os contratos, os pactos, os acordos, percebem que a gente está dando os passos para o nosso despertar espiritual, para a nossa cura espiritual, e eles querem puxar para trás, não deixando a gente seguir esses passos na matéria, tá? A gente não deixando a gente ter esse despertar maior, essa cura maior, né? Ataques, inclusive julgamentos que às vezes os familiares principalmente vão fazer a nosso respeito, colegas de trabalho, amigos, enfim, que não entendem a caminhada espiritual, vão querer passar por fazer esses ataques então, né? Tanto obsessores desencarnados como obsessores encarnados também, né, gente? São aquelas pessoas que querem sempre achar um jeito de provocar julgamento, condenação, perseguição, caçoando muitas vezes
da nossa busca espiritual, tá? Então, esses ataques espirituais, esses ataques de julgamentos, enfim, também acontecem, tá? Sonhos muito lúcidos ou sonhos que muitas vezes as pessoas elas não conseguem entender o que está acontecendo, sonhos muito desconexos, que é o que a gente chama de hologramas, porque muitas vezes alguns sonhos eles são implantados na nossa mente por conta dos aprisionamentos nas realidades paralelas, fazendo com que a gente acredite que aquilo ali é real, ou muitas vezes acontece justamente para confundir totalmente aquilo que a gente está buscando de cura aqui, certo? E as memórias do passado que eu já falei para vocês também, né, gente? E por que esses sintomas físicos, principalmente, ou melhor, esses sintomas da cura, gente, são sentidos no nosso corpo físico, tá? Por quê? Porque a cura, ela vai se iniciar pelos nossos corpos espirituais e também no campo eletromagnético, nos nossos chakras, a nossa estrutura psíquica do espírito, tá? Então, toda a cura, ela vai se iniciar pelos corpos espirituais e vão atingir o corpo físico justamente porque há uma interligação entre todos. Então, se a cura espiritual ela precisa ser feita a níveis mais elevados, ela vai começar no corpo espiritual e vai atingir o nosso corpo físico justamente para que ocorra esse choque de realidade, esse choque de energia, para que a cura que a cada um de nós precisa aconteça. Então, para uns, a cura ela vai acontecer muito mais com sintomas físicos, ela vai dar muitas mais dores de cabeça, dores no corpo, dores no cardíaco, dores de processos gastrointestinais, patologias que muitas vezes podem surgir para que a pessoa desperte, para que a pessoa mude o seu padrão de comportamento, para que a pessoa consiga perceber verdadeiramente o que ela está fazendo naquele meio familiar, muitas vezes, em que ela não deveria estar inserida, mas ela continua insistindo a bater na mesma tecla, e essa dor, essa patologia, muitas vezes que retornou, é uma segunda chance que ela está tendo para poder mudar definitivamente a sua vida em relação ao que ela veio vivenciando até o presente momento, tá? Então, muitas vezes as pessoas elas vão ter o retorno de algumas patologias para mudar definitivamente a sua vida, tá? E aí ela precisa se perguntar, né? Quando que iniciou tudo isso? Né? Quando que essa patologia começou e eu percebi com mais intensidade? O porquê que naquele ponto da minha vida, naquele caminhar, né, que eu estava naquele momento, o porquê que aconteceu isso, né? Quais as pessoas que estavam ligadas àquele momento que aconteceu essa patologia pela primeira vez. Então ali eu preciso olhar com mais intensidade, porque é a minha alma que está me mandando um sinal para poder me curar e me libertar e libertar as outras pessoas envolvidas naquela mesma situação, tá? Então, a cura ela vai se fazer no corpo físico, o sintoma vai se fazer no corpo físico, porque é aqui que a gente vai entender muitas vezes, de uma forma bem forte, vamos dizer assim, né? De uma forma que precisa se materializar para que eu desse a importância que muitas vezes a minha alma veio dando sinais há muito tempo e eu não consegui perceber. Então, quando se torna físico, a gente vai começar a prestar um pouquinho mais de atenção. A gente vai dar uma importância para aquela situação que está ali acontecendo e eu vou buscar essa cura então, né? Eu vou ter um choque de realidade muitas vezes quando atinge o corpo físico, porque aí eu vou valorizar os sinais que a minha alma veio dando. Porque só quando está no físico que muitas vezes a gente valoriza algumas coisas. Só quando se materializou é que a gente vai dar o valor para aquilo que está acontecendo. Enquanto está no plano sutil, enquanto está no plano dos corpos espirituais, muitas vezes a gente não dá importância, né? A gente pensa que bobagem da nossa mente, que é uma criação da nossa mente, que é algo que, nossa, por que tá vindo isso na minha mente? O que isso aqui tá acontecendo aqui? Eu vou deixar isso para lá, não vou dar importância e tal. E aí,
quando a gente não dá importância para isso, o nosso corpo físico ele vai começar a sentir, né? Porque tudo está interligado, gente. Todos os nossos corpos espirituais, eles estão acoplados um ao outro. Então, enquanto as memórias lá do meu corpo mental inferior, as memórias do duplo etérico, do corpo emocional, do corpo astral, enfim, enquanto estas situações não forem bem resolvidas, não forem trabalhadas, não forem curadas, o corpo físico com certeza vai ter muitos sintomas totalmente desagradáveis para que force a nossa cura, para que force a busca pela cura espiritual. Só que a gente sabe que algumas pessoas, elas não vão querer ter esse entendimento e vão querer tratar apenas o corpo físico. Trata o corpo físico porque precisa, mas não quer dar importância para a causa, para a origem de tudo isso que é espiritual, né? Porque, mais uma vez, relembrando, né, gente? Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então, quanto mais a gente focar na cura espiritual, mais a vida material, o corpo físico vão estar em equilíbrio, tá? Então, quanto mais eu for buscando o equilíbrio, a harmonia e a cura para cada uma das situações que são vivenciadas por mim, né? Todos os sintomas que são mais densos tendem a aliviar consideravelmente. E quanto mais consciência eu for tendo de todos esses processos, essas dores que se apresentam na nossa vida, elas tendem a ser muito rápidas, né? Elas vão ter um período de duração para algumas pessoas de algumas horas, que tem um pouquinho mais de consciência, né? Dependendo do grau de evolução que a pessoa está, do nível de consciência que ela vai tendo das coisas. Então, às vezes pode levar algumas horas para algumas pessoas, às vezes podem levar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias no máximo, tá? Algumas pessoas que não querem nem saber, não sabem nem o que é alma, nem o que é espírito, gente, estas almas vão permanecer na dor e no sofrimento até o final da sua encarnação, tá? Agora, aquela que tem a consciência, que está buscando pela sua evolução, que está buscando pela sua cura, ela vai ter esses sintomas aliviados consideravelmente nesse período, né? Que na grande maioria das vezes dura de 2, 3 a 5 dias, tá? Mas é importante a gente buscar as causas, né? A origem, as verdades, porque quanto mais consciência eu for tendo da origem daquela dor, seja ela física, mental, emocional ou espiritual, mais eu vou conseguindo equilibrar, curar, libertar tudo aquilo que está provocando esses sintomas desagradáveis na nossa vida. Certo, gente? Pois bem, vamos dando seguimento aqui, né? E o que a gente tem que fazer então, né? Buscar a verdade sobre os sintomas, mesmo que possa atingir o corpo físico com dores mais intensas, é preciso entender a causa emocional e espiritual daquilo que está ocorrendo com a gente, né? Meditar sobre cada uma das ações ou omissões realizadas por nós no passado, porque se está acontecendo alguma coisa aqui, é sinal de que eu preciso curar, organizar, né, algumas coisas que cometi de equívocos no passado. Identificar os nossos padrões de comportamento, né, o que eu estou cometendo de equívoco, o que eu posso melhorar, o que eu tenho que eliminar na minha vida, o que eu tenho que deixar para trás muita coisa, né, silenciar os nossos pensamentos, sentimentos, as nossas atitudes. Isolar, né, gente, buscar se isolar por um determinado período do dia justamente para poder fazer as meditações, as introspecções, as reflexões sobre as nossas vidas. Buscar ajuda, principalmente de pessoas que estejam qualificadas para poder nos dar o suporte, porque muitas vezes a gente não vai conseguir dar os passos necessários. A gente não vai conseguir caminhar sozinho, a gente vai precisar de um amparo de alguém que já passou por aquelas situações e que pode nos mostrar o caminho a seguir, né? Existem muitos profissionais por aí que podem ajudar, mas a grande maioria deles não passou por algumas das situações que grande parte das pessoas passa. Não aplicou para si muitos dos ensinamentos que estão por aí para serem aplicados.
Elas simplesmente fizeram a formação, mas não aplicaram em si. E isso acontece bastante, tá, gente? Então, eles não possuem uma qualificação para poder atuar, tá? Eles têm o conhecimento, mas não aplicaram na prática, tá? Se entregar para a hierarquia, né, do plano superior para que vá guiando essa cura. Então, quanto mais a gente fizer essa entrega, quanto mais a gente colocar a nossa vida nas mãos das hierarquias para que eles vão nos mostrando os caminhos a seguir para a cura, mais a cura vai acontecendo. E um ponto importantíssimo também, né, gente, é renunciar à dor, renunciar ao sofrimento, renunciar a tudo aquilo que a gente foi vivendo de experiência aqui, que dessa forma a cura ela também vai se fazer com mais intensidade, tá? E quanto tempo dura, Margarete, essa cura espiritual, tá? Para se fazer uma cura espiritual verdadeira, gente, a gente não tem que ter pressa para que ela aconteça, né? Pois são inúmeras experiências que a gente foi vivendo ao longo das nossas vidas, ao longo das nossas encarnações, experiências que a gente carrega de outros mundos. Lembra que eu falei lá no comecinho, né, gente, dos exilados, dos povos que vieram viver experiências aqui na Terra? Então a gente traz a experiência desses outros mundos também. A gente viveu e ainda vive experiências em realidades paralelas por conta dos nossos fractais de almas que estão presos lá, passando por experiências negativas também, tá? Além das situações da ancestralidade que a gente também guarda. Então, quanto mais eu der atenção para cada uma desses pontos, quanto mais eu for pedindo as verdades, quanto mais eu for buscando essa cura, gradativamente cada um desses sintomas vão sendo removidos para que a cura espiritual que eu preciso fazer, não aquilo que eu, Margarete, aqui, né, quero, o meu ego humano da Margarete quer, mas aquilo que o meu eu superior, o meu eu interno, a minha estrutura de mônada tem preparado para que seja curado aqui, tá, gente? Vai depender também muito do nível de consciência evolutivo de cada uma das almas, tá? Porque quanto mais eu estiver num nível de evolução diferente, seja aqui, né, gente, no nível de hospital, de prisão, de escola, mais eu vou conseguir também dar os passos necessários. Só que eu não tenho que me preocupar com isso aqui também não, né? Eu tenho que só entregar para o plano superior. Ah, eu faço parte de um desses? Ok. Posso fazer parte dos 3? Pode, por conta dos fractais de alma, tá? Então, a gente pode ter fractais em nível hospital, em nível prisão e em nível escola. E aí, todos eles aqui interferem nos nossos sintomas da cura espiritual, tá? Na nossa cura espiritual, cada um deles interfere. Então, sim, eu posso estar fazendo parte de todos eles? Ok, estou fazendo. Eu quero me curar, eu quero me libertar, eu quero seguir o que o plano evolutivo tem para minha vida. E dessa forma a cura ela vai acontecer. Vai doer, gente? Com certeza vai doer. Mas é uma dor consciente. É uma dor que eu estou sabendo de onde ela está vindo para poder curar definitivamente, tá? E quanto mais aceitação, dedicação, comprometimento, entendimento e buscas a pessoa fizer, mais rápido se dará a cura necessária que está programada para determinado momento na nossa vida, tá? Então eu preciso me dedicar, eu preciso orar, eu preciso meditar, eu preciso buscar a verdade, eu preciso seguir todos aqueles passinhos que estavam na lâmina anterior para que eu possa, gente, realmente promover a cura, sem pressa, tá? Quanto mais pressa a gente tiver, menos cura vai se fazer. É como tem aquele ditado, né? A pressa é inimiga da perfeição. E como a hierarquia do Cristo trabalha na perfeição, enquanto eles não entenderem que está tudo perfeito para que o resgate daquela situação aconteça, não vai acontecer. Então, eles precisam que a gente colabore aqui, orando, meditando, confiando, entregando e deixando que eles possam agir para que a cura que a gente precisa se faça. Certo, gente? Pois bem, demorei um pouquinho no vídeo hoje, mas foi necessário porque precisou esclarecer, né, uns pontos a mais para que a gente tenha a clareza, né, do que é um sintoma da cura espiritual, para que a gente possa então dar os passos necessários
para que a cura que a nossa alma precisa se desenvolva aqui no plano terreno. Certo, gente? Agradeço a cada um de vocês que acompanhou esse vídeo e desejo que cada um de nós sejamos muito abençoados na luz do nosso Cristo interior. Certo, gente? Gratidão a todos e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, gente!